Integrando o ar-condicionado à decoração. Legal, né? Vamos para as dicas e truques? Então, roda a vinheta. E aí você está construindo, você está decorando e vai chegar uma hora que você vai falar sobre a integração e a decoração do ar-condicionado na sua casa. Puxa, isso é um problema sério. Como que eu vou fazer isso? Problema nenhum, pode ficar tranquilo. Ao meu lado, um dos maiores influenciadores digitais na área de tecnologia em ar-condicionado, o Gabriel. Tudo bom, Gabriel? Que honra, Cris. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui hoje na Dias, em parceria também com a TCL, e hoje vamos falar disso que é um benefício para o cliente, mas tem uns detalhes importantes e umas dicas que, se você não souber, você pode ter alguns problemas. É isso aí, dicas e truques para você aprender. Vamos começar então, senhor Gabriel? Vamos lá. Vamos lá, quero ver se o senhor está preparado, hein? O pessoal fala que sim, pelo número de seguidores que o senhor tem, vamos lá saber. Eu tenho aqui uma pergunta então, olha, quais são as melhores estratégias para integrar o ar-condicionado à decoração de um ambiente? Perfeito. O ar-condicionado é uma solução, não um problema, né? Só que o ar-condicionado, no projeto arquitetônico, estrutural, ele deve ser contemplado lá no início, tá? Para o ar-condicionado não ser o vilão, né? Roubar, às vezes, a estética do ambiente. Então, é muito importante, primeiro, você ter um bom projeto, estar alinhado com o pessoal que vai fazer a decoração, com os móveis. Por quê? A climatização, ela não é somente um equipamento que a gente coloca como um televisor, né? Que a gente coloca na parede, aperta o botão, tem alimentação, ele funciona. O ar-condicionado tem alguns detalhes importantes, entre eles o dreno, que ele precisa muitas vezes ser embutido para ele não ficar aparecendo, a elétrica que também precisa chegar até o equipamento, então sempre consulte um arquiteto para te ajudar nesse processo e o arquiteto sempre esteja em contato com o refrigerista para ter um design bonito e também estruturalmente funcionar bem a instalação. Ou seja, o refrigerista vai ajudar o arquiteto também na parte de decoração, que o arquiteto entende muito mais, mas também na parte técnica, né? Olha, aqui o fluxo do ar não vai estar tão certo nessa localização que o senhor pediu, aqui pode ser melhor, isso tudo vai acontecer, né? Pode acontecer. Que levantada de bola. Olha que negócio interessante. Quando a gente fala de ar-condicionado, a posição do equipamento é extremamente importante. Vamos supor que eu tenho um cliente lá que tem uma sensibilidade térmica. É muito comum, isso por biotipo, tá? As mulheres serem mais sensíveis àquela flecha de ar. Então, uma das coisas é utilizar as tecnologias que tem no mercado hoje. Existem tecnologias que ele faz com que o ar fique difuso. Então, quando eu tenho aquele jato de ar frio, ele não vai direto no cliente, ele fica dissipado no ambiente e isso evita aquele choque do ar frio, tá? Convecção de ar frio. Então é bem importante. Outra coisa, o arquiteto ele tem que pensar muito na estética, né? E muitas vezes a posição, ela muda totalmente o projeto do arquiteto. Então, poxa, eu gostaria de colocar talvez um armário aqui. Poxa, como é que eu coloco um condicionador de ar nesse mesmo local? Então, hoje o refrigerista ele tem que ter essas soluções de mudar, pensando no conforto, na localização e principalmente na estética do ambiente. Perfeito, né? Ou seja, trabalha junto que vai dar tudo certo. Ana Luísa, ela é arquiteta, ela mandou uma pergunta aqui para você. Quais são as opções de cores e acabamentos para o painel frontal do ar-condicionado que combinam com diferentes estilos de decoração? Fala pra gente. Hoje no mercado existem marcas que tem aquela pintura brilhante e tem acabamentos foscos. Então, dependendo do projeto, você seleciona o que é melhor para você. Quero algo mais fosco para não chamar tanta atenção para o condicionador de ar. Poxa, eu quero algo brilhante para combinar com o vidro que eu vou por perto. Então tem que olhar tudo isso. Existem alguns arquitetos também que trabalham com um processo de aplicar adesivos, envelopamento, né? Com envelopamentos nos condicionadores de ar para trazer estética com a cor ideal. Em alguns casos, alguns são embutidos e até ficam muito discretos, né? E alguns até nem aparecem quando a gente olha, você nem imagina que tem um condicionador de ar ali. Então todos esses detalhes são muito importantes. Cores, quando a gente fala para adesivo, a gente pode ir para qualquer linha de cor, tá? Sim. Então o arquiteto vai passar ali a cor ideal, a textura que ele quer e existe esse processo de aplicação desses adesivos. Então realmente isso precisa ser estudado no começo do projeto para ficar algo perfeito, às vezes sem emendas, sem falhas. Perfeito. Fala um negócio pra gente, como é que eu posso escolher um ar-condicionado, um modelo de ar-condicionado que se encaixa harmoniosamente na estética do ambiente? Como é que eu posso fazer isso? Muito bom. O modelo do condicionador de ar-condicionado, ele deve ser muito
pelo momento específico. Não é qualquer equipamento que você consegue colocar em qualquer lugar. Por exemplo, eu quero um ambiente onde eu não quero um ruído, por exemplo, num quarto. Eu não vou colocar um equipamento ruidoso. Então eu tenho que procurar, além da estética, um equipamento que não gere ruído. Porque geralmente à noite está tudo silêncio, eu quero descansar e as tecnologias hoje dos fabricantes proporcionam isso. Outra coisa que acontece também, quando eu vou selecionar um modelo, eu preciso entender a capacidade. Porque existem modelos que têm um certo limite de capacidade. Então se eu coloco um equipamento que ele é muito maior do que eu preciso naquele local, ou uma unidade muito maior do que atende aquela carga térmica, eu vou ter um consumo de energia maior. E vice-versa. Muitas vezes a pessoa fala, então se eu colocar um equipamento menor eu vou economizar energia? Não, porque quando eu coloco um equipamento menor, automaticamente eu vou ter um compressor trabalhando em carga plena, sim, sem desligar, e aí eu também tenho um consumo maior. Então o dimensionamento ele encaixa muito nessa questão do equipamento certo. Então precisa sim de um olho, de um refrigerista treinado para ajudar esse arquiteto ou esse cliente final a escolher o equipamento correto. Lembrando, o ar-condicionado, ele bem instalado, bem dimensionado, ele não vai gerar consumo de energia alto, ele vai trazer um conforto, ele vai trazer eficiência, ele vai ser uma solução. Quando você não leva atenção nesses detalhes, ele vai acabar gerando pequenos problemas que poderiam ser solucionados com um pouquinho de experiência técnica. Perfeito, perfeito. Além de ser um objeto de decoração hoje, né? Não tem por onde fugir. E agora, quais são os truques para posicionar estrategicamente o ar-condicionado de forma a não comprometer a decoração do espaço? Boa, exatamente. Eu preciso sempre olhar para o projeto arquitetônico com o ar-condicionado dentro. Por quê? Em alguns casos, alguns profissionais, eles até têm alguns projetos que eles conseguem encaixar o ar-condicionado dentro do espaço, dentro de um móvel, então ele fica discreto. Em alguns lugares eu consigo colocar ele embutido no teto do local, da sala, do quarto. Então, sempre quando eu for olhar para o projeto, o condicionador de ar tem que ser algo importante. Então hoje, quais são as principais utilizações? Geralmente ele é já acoplado ao projeto arquitetônico. Uhum. Então eu já coloco ele próximo da cama, eu disfarço ele num tom de parede, às vezes tem algumas faixas que eu tenho o condicionador de ar, o móvel, eu coloco o móvel da cor do condicionador de ar. Então o grande segredo de fato é olhar o projeto de forma geral, não somente para o condicionador de ar, não somente para o móvel, não somente para a cortina, para a iluminação. Então todos esses pontos, quando estão bem conectados, você vai ter um projeto arquitetônico bonito e funcional. Perfeito, já respondeu até a próxima pergunta. É mesmo? Você já foi além. Quais são os tipos de materiais que podem ser utilizados para isso? E, claro, de uma forma super agradável. Explica pra gente. Isso é muito importante, tá? Porque não é qualquer adesivo que você consegue colocar em qualquer condicionador de ar, tá? Tem que ser um adesivo específico para essa aplicação. Existem alguns adesivos que eles fazem do condicionador de ar uma decoração, por exemplo, para criança. Tem condicionador de ar que o LED luminoso do ar-condicionado eles colocam como o olho de um personagem. Não sei se você fica muito legal, cara. Por exemplo, em alguns casos para criança, eles colocam também o condicionador de ar adesivado de uma forma que combine com, com a personalidade da criança, com a personalidade de quem vai estar naquele quarto. E não somente de criança, como jovens, como adolescentes que têm uma certa personalidade voltada para anime, ou até mesmo para games, para jogos. Depende do game, é bom não pôr, né? O cara põe um alvo lá. Aí não dá certo. E outra coisa que é bem importante é assim, sempre estudar a personalidade do cliente para adesivar com um adesivo de qualidade para que não solte depois de um tempo e principalmente que conecte com a personalidade de quem está naquele ambiente. E às vezes não precisa nem ser criança, né? Eu particularmente, eu sou adepto ao futebol, então se eu tivesse oportunidade eu ia lá fazer uma homenagem ao meu time e colocar lá uma foto do meu time. Então a personalidade de cada pessoa pode mudar e isso o adesivo traz essa facilidade para o arquiteto, para o engenheiro que vai estar trabalhando nesse projeto. Que time que você torce? Não precisa falar para não dar problema, fica tranquilo. Vamos lá. Como utilizar móveis e objetos decorativos para complementar o ar-condicionado e criar uma composição visualmente atraente? Isso é importante. Para ser visualmente atraente, o móvel ele precisa ser considerado antes da instalação. Eu falei isso um pouquinho antes, mas uma coisa é importante. Muitas vezes, se eu olhar somente o visual, coloquei um móvel lindo lá, e esse móvel está atrapalhando a flecha de ar, o meu cliente ele vai ter um ambiente esteticamente legal, mas ele não tem a performance do condicionador de ar. Não é funcional, né? Não é funcional. Então, sempre posicionar, mesmo com o móvel, respeitar os limites. Uma coisa que algumas pessoas não sabem, os fabricantes de condicionador de ar, eles pedem um certo limite de espaçamento do lado direito, do lado esquerdo, em cima. Se por acaso eu não deixo esse espaço, que às vezes é 15 centímetros na parte superior,
Eu não consigo algo que a gente chama de convecção de ar. O que é isso? O ar ele tem que entrar livre e sair livre. Imagina se eu fecho essa entrada de ar. Automaticamente eu não consigo que o ar saia na mesma velocidade. Se ele não tem entrada e saída, eu perco performance. Então, para posicionar, sempre leve em consideração esses detalhes técnicos que são bem importantes. E a maioria dos manuais de fabricantes, você encontra lá os limites de operação, tanto para a unidade interna, só que a unidade externa também é algo que a gente precisa olhar. Porque hoje é muito comum nós termos as sacadas técnicas nos apartamentos. Uhum. E, poxa, para algumas pessoas é tranquilo, eu posso colocar um equipamento do lado de fora lá, que não afeta em nada. Mas hoje, com as sacadas gourmets, esse espaço ele tem que se tornar cada vez mais premium. Falando aqui em São Paulo, o metro quadrado de construção é muito aproveitado. Uhum. Então é importante também pensar na unidade externa, colocando às vezes um móvel, que quando o cliente está na sua área gourmet ali, fazendo churrasco com a família, ele não vai enxergar um condicionador de ar, mas aquele ambiente está refrigerado e funcionando perfeitamente, com um acabamento, com algumas flechas. Então hoje esse processo de estudar o projeto da parte interna e externa é muito importante. Perfeito. Agora fala pra gente, Gabriel, quais são os efeitos de iluminação que podem ser usados em conjunto com o ar-condicionado para valorizar a decoração do ambiente? Muito bom. Hoje, o ar-condicionado, hoje com os modelos que a gente tem no mercado, cara, ele chama atenção, é um destaque que a gente tem. E muitas vezes, quando nós queremos ressaltar o posicionamento da iluminação, é importante olhar para isso. E aí entra aquela questão do condicionador fosco, do condicionador brilhante, do condicionador, às vezes, alguns fabricantes têm colorações diferentes, como já vem de fábrica como preto, como espelhado. Então, sempre quando eu for fazer a instalação, eu tenho que projetar a iluminação. Por quê? Vamos supor que eu projeto uma iluminação nessa parede aqui atrás, e eu coloco o spot ou LED em cima do condicionador de ar. Muitas vezes, esse condicionador de ar, se não for projetado, ele vai tampar, às vezes, um efeito que eu queria dar naquele ambiente, eu queria talvez mostrar parte daquele local. Então eu tenho que olhar também para a iluminação junto com esse projeto. A iluminação é importantíssima. Então eu quero destacar o condicionador? Beleza, então eu ilumino. Não quero, eu tenho que tirar para que o ar-condicionado, o condicionador de ar não seja algo que atrapalhe a iluminação do ambiente. Agora responde pra gente, quais são as tendências atuais em design de interiores que podem ser aplicadas para integrar o ar-condicionado à decoração? Olha, as tendências são diversas, tá? De condicionadores tipo embutido, tá? Existem sistemas hoje com sistemas dutados. Você não enxerga o condicionador de ar. Você só vê um filetinho. Um filete. Só uma coisinha lá. Que ali você consegue ter um insuflamento de ar. Existem até alguns fabricantes que têm equipamentos que parecem um quadro na parede. Existem hoje equipamentos que você pode utilizar também como tendência, otimizando o lado externo, uma unidade condensadora com 5, 6, 10 unidades condensadoras. Então isso facilita muito que eu ganho espaço na minha área de máquinas, na minha área externa, e automaticamente eu otimizo o processo de levar o equipamento para uma sala, para uma cozinha, para uma área gourmet. Então eu tenho uma parte externa, uma condensadora, vamos chamar assim, e eu posso ter várias unidades internas. E aí os acabamentos são diferencial. Tá? Então, por exemplo, as calhas, os difusores de ar, eles são posicionados de um jeito que você praticamente não enxerga o equipamento quando o cliente ele quer trazer a climatização sem mostrar que tem equipamento ali. Existem acessórios específicos ou soluções práticas que podem facilitar a integração do ar-condicionado à decoração de forma eficiente? Tem sim, existem vários acessórios, como esse que nós falamos, os difusores, tá? As grelhas, e principalmente hoje, algo que tem sido muito utilizado, alguns equipamentos não terem nem grelha. Você olha, acha que a iluminação, geralmente o gesso ele tem um rebaixo ali, você olha um rebaixo no gesso e na própria saída daquele rebaixo você tem uma convecção de ar ali de um condicionador de ar, escondidinho sem aparecer nada. Ou seja, a tecnologia toda a nosso favor, tem várias dicas e truques que você aprendeu hoje e você pode colocar em prática, eu tenho certeza absoluta que seu ambiente vai ficar, coisa mais linda do mundo. Certo, Gabriel? Com certeza. Então, ter sempre a parceria entre o técnico, o arquiteto e o cliente, você vai ter um projeto perfeito para te atender com conforto e principalmente com eficiência energética. Queria agradecer sua presença aqui, a TCL, que cedeu teu espaço para vir para cá um pouquinho, falou, pode ir lá, arruma um tempinho e vai lá ajudar o pessoal da Dias. Obrigado. Cris, que honra, eu que agradeço e até o próximo vídeo. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou, já dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é o sininho para você ficar por dentro de tudo que a Dias tem para te oferecer em tecnologia. Pintou dúvida? Não tem problema nenhum, vai para os comentários, deixa a sua dúvida. Quem sabe no próximo vídeo a gente responde para você. Certinho? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!